Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche brasilianische Kultur und Geschichte und über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa hoje mais programa Unsere Familien, sobre esta cultura teuto-gaúcha, teuto-brasileira e sobre pessoas que, nas suas áreas de atuação, auxiliaram muito para o desenvolvimento aqui do Vale, das cidades próximas e de outras regiões. Com muita alegria, estamos hoje com o senhor Belarmino Arendt, da cidade de Dois Irmãos, empresário, proprietário da imobiliária Becker. É uma alegria tê-lo aqui hoje conosco. A alegria maior ainda é minha. Bom dia a todos. Poder falar sobre a minha terra natal e sobre sua história. Obrigado pelo convite e espero que todos gostem e conheçam um pouco mais sobre Dois Irmãos. Bem, seu Belarmino, Dois Irmãos, fazendo aqui uma breve introdução, meu avô paterno era natural de lá, da família Brown. Sim. E quando eu lancei o livro sobre Dois Irmãos, em 2014, um dos homenageados, Belarmino, o senhor fez um discurso que nunca mais esqueci, muito bonito, naquela apresentação, né, representando os seus colegas homenageados. Né? Então a gente sabe do entusiasmo que o senhor tem e da participação que o senhor tem na cidade de Dois Irmãos. E se o senhor pudesse iniciar destacando um pouco a história do seu pai, que foi uma pessoa muito importante na cidade, professor, patrono da biblioteca pública, da escola, da maior escola do município, que o senhor pudesse contar um pouco a história do professor Paulo Arendt. Pois não. Paulo Arendt é meu pai, nasceu na Alemanha e na cidade de Coesfeld, na Westfália do Norte. E a Alemanha e toda a Europa passava por enormes dificuldades naquela época. Então, como ele era órfão de pai e mãe, ele ficou com os tios e ele queria migrar, ele queria conhecer o mundo porque sentia que na Alemanha seria difícil. E havia um convênio com o governo alemão e o governo brasileiro de enviar jovens para conhecer e estudar no Brasil. E a cidade era Blumenau. Blumenau foi uma cidade fundada por um médico que veio da Alemanha e é o fundador da cidade de Blumenau. E o pai veio até o Rio de Janeiro e de lá foi transferido, já previamente demarcado a transferência, para o Colégio dos Franciscanos, dos Capuchinhos Franciscanos em Blumenau, onde ele estudou, se formou na língua portuguesa, depois estudou a continuação da sua formação e acabou fazendo magistério. Concluídos seus estudos e a sua formação, ele migrou para o Rio Grande do Sul, especificamente para Dois Irmãos, onde veio futuramente a adquirir uma propriedade, construir uma casa e se casou com a dona Lidvina, que é minha mãe, filha de Dois Irmãos da família Bickel. E o pai foi então contratado, teve um contrato com o Estado e começou a lecionar nas escolas onde era necessário. Eu sei que ele, por palavras, por informações dele, conversas com meu pai, ele lecionou em Bom Jardim, inclusive uma irmã minha, a segunda irmã, foi registrada lá em Bom Jardim. Ojivoti. Ojivoti. E depois em Portuguesa-Schneitz, São José do Hortêncio. Ele também passou por Arroio do Meio, por Feliz.
E como o pai ainda era cidadão alemão, mas tinha um contrato de professor estadual, veio uma lei forte, severa, da proibição de falar em alemão. E essas colônias antigamente, segundo meu pai, depois quando eu fui crescendo, eu fui entendendo melhor isto. Era proibido falar a língua alemã, era proibido. E as pessoas de maior influência, e meu pai, no caso, como professor, poderia ter alguma interferência de orientação filosófica ou política. Então isso era proibido. O que fizeram? Transferiram o pai para lugares mais longínquos e onde as pessoas realmente só sabiam falar alemão. Então ele foi transferido para o município de Nova Petrópolis, onde na localidade de Pinhal Alto tinha uma escola onde ele lecionava de tarde, e na localidade de 9 Colônias que ele lecionava de manhã. Então assim eu vivi naquele período lá em Pinhal Alto, até 1940, setembro de 47, quando voltamos novamente para a nossa casa. E tinha terminado o período para que o pai pudesse voltar e continuar fazendo o seu trabalho de lecionar. Período de maior dificuldades aí do Bem, daí nesse período, eu só entendi depois. Porque, na verdade, fui levado como criança, de 1 ano e meio, não sabia o que era a guerra, e depois o pai foi me explicando, né? E, então, foram períodos muito duros. Nós lá tínhamos a nossa casa, tínhamos luz elétrica, nós tínhamos tudo que poderíamos ter, não nada de luxo, mas tranquilo. Enquanto que lá na casa onde nós fomos, o pai foi transferido, a mãe, como era filha de agricultora, continuou a trabalhar na lavoura, tinha suas vaquinhas, seus porquinhos para cuidar, e as galinhas. Uma vida muito tranquila, muito boa, mas muito isolada. Não tinha luz elétrica, o chuveiro era feito na funilaria, e era esquentar a água nas chaleiras, e assim, enfim. Esta era a vida da década de 40. E assim foi se levando, né? O senhor me disse que nessas dificuldades a Igreja de Dois Irmãos teve as inscrições. Sim. Aí na volta a Dois Irmãos, em 47, eu fui logo matriculado na Escola Paroquial de São Miguel, e meu primeiro professor então foi o senhor Justino Antônio Fir, e que veio a ser prefeito 2 vezes depois, mas isso é uma história mais adiante. As marcas que se notava hoje, o pai ainda pediu para levar em caixas os livros todos em alemão, letra gótica, enfim, e foi permitido, porque ele tinha o prazer e o hábito de ler de manhã, de tarde e de noite, quando não tinha exercício nas escolas. Então meu pai criou uma cultura muito boa, muito forte, em função das leituras. Ele não se desfez desses livros, eles depois, quando terminou a guerra, foi liberado, ele conseguiu trazê-los de volta, e eu estou guardando alguns até hoje, como lembrança daquele período. Em Dois Irmãos, quando cresci, logo depois eu, com a escola, ficava do lado da igreja, acabei me tornando coroinha do padre Valentim Weschenfelder, uma história que vamos contar um pouco adiante. E eu notei lá que aqueles quadros da Via Crucis, das 14 estações, foram os quadros enviados pela Alemanha, foram doados pelo governo alemão, ou pela igreja alemã, da católica alemã, não sei. E estavam as estações escritas em alemão, em língua alemã. E veio uma ordem de São Leopoldo, que era a sede municipal, pintaram todos, apagaram pintando com a mesma cor vermelha as inscrições em alemão da Via Crucis, né? E hoje, atualmente, depois da guerra, novamente eles foram refeitas e colocadas na língua original,
como receberam da Alemanha. Seu Belarmino, o senhor mesmo falou agora da igreja, do padre Valentin Weschenfelder, dessa história ligada, no caso da sua família, ao catolicismo. Sim. Bem, a igreja era muito presente na vida da comunidade. Se o senhor puder também nos destacar sobre as congregações, sobre essa questão da religiosidade tão presente nos jovens, nos adultos, nos idosos, especialmente naquele período. Bem, era bem diferente de hoje. Não em termos de religiosidade, mas assim era um lugar pequeno, né? Dois Irmãos ainda não era grande e tal, mas tinha sua igreja, que ela hoje está conservada graças ao tombamento, enfim. Mas era muito. O nosso vigário era o padre Valentin Weschenfelder, que foi o vigário com mais tempo em toda a região de uma paróquia. Durante 33 anos ele foi padre vigário da paróquia São Miguel e Dois Irmãos. E a religiosidade era levado na ponta da... Não digo era levado com seriedade, com muita fé. Então, todos os domingos havia uma missa onde a comunhão... A missa era especial para 4 grupos. Eram os solteiros, moças e rapazes, e eram os casados, homens e senhoras. O primeiro domingo era dedicado aos homens do apostolado da oração que usavam fita vermelha. Então era a missa onde eles eram obrigados a receber a Sagrada Comunhão. O segundo domingo era dos congregados marianos, dos quais eu fazia parte. No terceiro domingo era das congregadas marianas das moças solteiros e solteiras. E no quarto domingo, novamente, era a missa do apostolado de oração das senhoras. E em festas importantes como Pentecostes, 1º de janeiro, Pentecostes, Páscoa, naturalmente, antes, Pentecostes, Corpus Christi, Padroeiro São Miguel, Natal, eram tudo missas solenes, ou outras datas religiosas de importância. Então tinha uma missa às 7 horas e outra às 10. Então a igreja era toda enfeitada com bandeiras e coloridas e com flores, etc. Era um prazer de assistir uma missa naquele tempo, como também hoje é, só que eram quase mais festivas, não é? E o senhor pegou boa parte das missas também em latim no início da sua Sim, no início era tudo em latim. Era muito difícil, na Semana Santa, as cerimônias não eram que nem você ser coroinha de uma missa normal, que também era em latim. Mas tinha as cerimônias do lava-pés, da bênção do fogo, enfim, todas em latim. Então o meu pai nos preparou, pai era professor, pai também foi organista, foi músico, ele compôs missas, compôs missas, escreveu missas, foi regente de coral, e aí então nos ensinou em latim a fazer o trabalho de coroinha junto com o padre Valentim. Era bastante complicado, mas nós aprendemos, graças à dedicação do meu pai, e isso era um orgulho para nós, podemos ajudar o padre Valentim a fazer o trabalho da Semana Santa nas atividades religiosas. Não vou esquecer isso nunca mais. Seu Belarmino, outra questão muito importante que era muito próxima para as pessoas era a festividade do Querp, que no caso de Dois Irmãos, São Miguel, mês de setembro, 29 de setembro, o senhor puder também nos destacar sobre o Querp, como era realizado, essas festividades. Bem, também aprendi o Querp quando já tinha meus 10 para 12 anos, e naquele tempo, na década de 50, não era feriado.
Não era feriado, nem era município ainda, não era feriado. Mas todas as atividades paravam, e principalmente as atividades agrícolas e as comunidades religiosas. E Dois Irmãos tem uma peculiaridade muito grande. As 3 comunidades religiosas têm como padroeiro São Miguel: a comunidade luterana, a comunidade evangélica e a comunidade católica. E isto, cada comunidade fazia suas festividades e atos religiosos nesta data. E era feriado mesmo, não se trabalhava. Com o tempo foram surgindo o crescimento das indústrias de calçados e isso não conciliava, mas isso já foi bem mais tarde. Mas nos bons tempos do Kerp, as famílias já se preparavam em quinta, sexta, sábado, preparando, carneando os porcos, carneando os terneiros para fazer linguiça, carne para churrasco, carne de porco. E aí então as tradicionais comidas alemãs, que era batata, chucrute, massa, enfim, era festa. E aqueles que tinham parentes fora da cidade Dois Irmãos, que não era cidade ainda, porque não era emancipada, era uma vila, 4º distrito de São Leopoldo, eles recebiam seus parentes de outras cidades, de Lomba Grande, de Viboti, de Estância Velha, de Nova Petrópolis, ou até mais longe, que migraram para Lajeado, Bom Princípio, Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, e era festa de família. A tradição era tão forte de que naquele tempo não havia baile aos sábados. Não poderia, isso era proibido. Proibido não, era determinado que não poderia haver festividade não religiosa, por exemplo, bailes ou qualquer outra coisa, aos sábados. Então, era de praxe que os rapazes, principalmente as moças, faziam as moças o vestido novo e os rapazes seu traje, de preferência fatiota com gravata, e usavam primeira vez no dia da missa e nos atos religiosos. E de noite, sim, havia bailes, tinha a Sociedade Santa Cecília, que era bem antiga, e principalmente depois na Sociedade de Atiradores e no Salão Sander. Aí as pessoas iam fazer o seu divertimento e iam aos bailes. Era assim rigorosamente. Mas com o tempo, isso se tornou tão forte quando em 59 houve finalmente a conquista da emancipação municipal. Ela já era para ter sido conquistada antes, mas houve contestações quanto à formação do município, etc. E o processo demorou mais até então no dia, finalmente. E aí teve a grande ajuda, né? Houve a Comissão Emancipadora de Dois Irmãos, e em 59, então, foi declarado, assinado pelo então engenheiro, governador do estado, doutor Leonel de Moura Brizola, e um grande colaborador nosso foi o ex-prefeito e emancipador também, o primeiro prefeito de Estância Velha, Victor Schuch, e ele foi muito amigo do Justino. E então ele disse, foi o primeiro prefeito eleito foi o primeiro prefeito eleito de Estância Velha e o primeiro prefeito eleito de Dois Irmãos. E o Victor Schuch era do partido do governador do PT, Leonardo Brizola, do PTB, e o Justino era muito amigo então ele disse, olha, nós dois esses 2 municípios vão ser emancipados próximos. Só peço, disse o Victor Schuch, que foi muito amigo dele, a primeira data é nossa, 8 de setembro, então coube a Dois Irmãos 10 de setembro. Eu trabalhava na fábrica de calçados, porque não havia colégio para eu continuar meus estudos, então o pai não queria que eu ficasse perambulando, e eu sei que no dia da emancipação todo mundo parou. Era dia de semana, dia de trabalho, e a caravana veio de São Leopoldo pelo Travessão Dois Irmãos, onde passaram os primeiros imigrantes em 1820, claro, já antes que
os imigrantes vinham já preparar as suas terras para depois virarem definitivamente para Dois Irmãos. E foguetes, banda de música, o céu ficou vermelho de tanto foguete. Então, o comércio que tinha loja, as fábricas de calçados que tinham poucas, mas tinha, parou tudo. E até onde foi? E a carreata foi, e nós subimos nos caminhões, e todo mundo contente e feliz, e subimos aí o Morro Reuter, Santa Maria do Herval, Boa Vista do Herval, e terminamos em Linha Marcondes, na Nova Renânea, divisa com Gramado. E Dois Irmãos tinham uma área quadrada de 311 km², sendo vizinhos Gramado, Nova Petrópolis, Rolante, Três Coroas, Igrejinha, Sapiranga, Campo Bom, Novo Hamburgo, Estância Velha, que depois se emancipou conosco, Ivuti e Nova Petrópolis, até São Sebastião do Caí. E Nova Petrópolis antigamente pertencia também a São Sebastião do Caí. Seu Belarmino, foi um momento de euforia, foi um momento importante, porque aí a cidade, a vila passou a ser administrada como cidade pelos seus próprios habitantes, né, seus moradores. Exatamente. E como que foi o início desse processo de administrar Dois Irmãos? O senhor foi muito ativo na política, puder também nos destacar isso. Bem, em primeiro lugar, eu participei muito da campanha da emancipação e também da campanha da eleição. A gente era paisote, né? E eu já tinha feito meu título de eleitor, eu tinha 18 anos e o meu primeiro voto foi pelo sim, pela emancipação. Então eu acertei meu primeiro voto como eleitor. E me alegra muito, e Dois Irmãos era meio abandonado por São Leopoldo, porque o São Leopoldo era um município muito grande, mas a euforia foi muito grande, foi uma festa que durou, foi festejado muito. E para começar, então, foi a campanha para prefeito, tendo sido candidatos... Albano Cunha? Não, o primeiro... sim, o primeiro foi, uma dupla foi Justino Filho e Walter Fleck, a outra dupla foi o Sr. Afonso Wolff e o seu Albano Kuhn, que também se lançou candidato, era vereador para São Leopoldo, também se lançou candidato. Então a vitória coube à dupla Justino e Walter Fleck, que durante 4 anos deram os primeiros passos do município. Criou-se a Câmara de Vereadores, que foram eleitos os vereadores juntos, formou-se a equipe de trabalho, era um tesoureiro, o contador, diretor de obras, diretor de educação e um subprefeito em Santa Maria do Herval. E o Justino, que é casado com a moça da família tradicional, família Rausch, que tinha a Casa Rausch, Casa de Negócios, trouxe de casa a primeira meia dúzia de lápis e de calete de borracha e doou para a prefeitura, porque São Leopoldo nem mesmo isso deixou para começar os trabalhos da nova administração municipal. Seu Belarmino, a única dificuldade é que o tempo é curto e nós já estamos quase chegando ao final. Mesmo? Exato. Então, é claro que a gente vai te trazer novamente aqui, mas eu gostaria que nesses minutos que nós temos, 2, 3 minutos, o senhor pudesse fazer as considerações finais, de também participar hoje aqui conosco e falar sobre Dois Irmãos, que é uma terra, que é uma cidade tão importante para todos nós. Bem, Dois Irmãos tem uma particularidade que nos orgulha muito. Por que Dois Irmãos? Porque você vem de Porto Alegre, chega em Novo Hamburgo e vê 2 morros gêmeos. Você vem de Morro Reuter, Nova Petrópolis, de outros lados, vê os 2 morros gêmeos. Isso caracteriza Dois Irmãos. E Dois Irmãos também significa união, fraternidade. E isso a comunidade tem, ela é muito fraterna. Na parte religiosa, as 3 comunidades têm o mesmo padroeiro. Exato. E Dois Irmãos, quando emancipado, começou a crescer. Claro, levou 16 anos para conseguirmos água da Corsã, levamos não sei quantos anos para conseguir a telefonia automática. Enfim, isso é outra história, quando eu já fui convidado a ser secretário da administração, de duas administrações, de Justino e de Ribbenich, onde aconteceram
exatamente o início do grande impulso do progresso. Depois todos os prefeitos tiveram assim uma tarefa toda especial, muito dedicada e muito carinhosa e muito séria na administração para que levasse Dois Irmãos onde está hoje. Dois Irmãos é uma das cidades mais procuradas para passarem um fim de semana ou para morarem, porque a explosão de construções em Dois Irmãos é algo que impressiona muito. E é uma cidade muito gostosa de se viver, porque ela é perto de Porto Alegre, entende? Você quer se deslocar a qualquer parte do Brasil ou do mundo, a 40 minutos você está do aeroporto, em estradas excelentes, etc, etc. Obrigado, Sr. Belarmino, pela sua participação, né, por nos contar hoje sobre Dois Irmãos, que também é a terra das minhas raízes, e continuem nos acompanhando no Unzere Família, no canal 14 da NET, aqui pela Vale TV, pelo Facebook e pelo YouTube.